Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Saber, esse podcast que foi feito com muito carinho pelo Colégio Saber. E o tema de hoje é: por que um podcast no colégio? E hoje eu tenho a honra de receber a nossa diretora e mantenedora do colégio, Dona Leonora Maria Lorejola. Seja muito bem-vinda, tudo bem com a senhora? Obrigada, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, espero poder contribuir com este programa. Eu gostaria de saber da senhora qual a importância desse projeto, desse podcast, na questão de uma ferramenta de ensino, né? Porque muita coisa se modernizou com o tempo e temos que acompanhar a modernidade, né? Lógico, mantendo algumas tradições escolares e tudo mais. Porém, eu gostaria de saber da senhora como que um podcast pode ser uma ferramenta importante dentro de um colégio. Olha, a sala de podcast é uma ferramenta poderosa dentro de um colégio. Sim, De podcast, eles podem desenvolver projetos, entrevistas, melhora muito a comunicação. A sim, comunicação vai melhorar assim de uma maneira absurda. O poder da oratória também vai melhorar muito. Então, eu acho que isso é só uma das questões, não são todas elas, mas eu acho que vai facilitar e vai promover muito esse intercâmbio entre professor, aluno. a senhora acredita que o podcast pode agregar no futuro profissional desses alunos também, na questão logo hoje, mas também num futuro breve? Sim, com toda certeza. Mídias sociais, elas têm consciência daquilo que irá ajudá-las profissionalmente na vida e aquilo que pode ser, sabe, lazer, vamos dizer assim, né? Então, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também, Exatamente. né? E eu acho que a comunicação, o poder da oratória, ela é indispensável nos dias de hoje. Sim, Em relação ao ensino e à aprendizagem, porque essas duas coisas são faces de uma mesma moeda, né? uhum, Não existe ensino sem aprendizagem, né? E se eu aprendi, eu preciso saber exatamente se aquilo que eu aprendi está num nível bom uhum. para que eu possa enfrentar a minha vida amanhã ou depois, né? Então, assim, nesse sentido, o impacto é muito grande, porque existe o quê? Uma conexão entre os dois, entre o ensino e a aprendizagem, e entre as pessoas que estão envolvidas neste processo. Ou seja, professor, aluno, especialista, equipe. E agora a sala de podcast, onde eles podem dar asas à sua imaginação, serem criativos, criarem projetos, desenvolver habilidades que antes a gente não poderia fazer de outra forma. Ficaria na sala de aula, Sim, né? Não que não existisse projetos, nem que não existisse as entrevistas aos outros profissionais. sim, Já existiam, só que ficava no reduto da sala de aula. Você também é responsável pelo Saber TV, então você sabe que ficaria ali, sala de aula, né? Com o colégio e o Saber TV. Hoje não, hoje isto se amplificou. exatamente. Essa voz encontra uma sala de podcast onde eles podem, nossa, fazer coisas incríveis e com muita criatividade. E é interessante, né, que eles conhecem muito da internet através do entretenimento apenas. E o colégio trazendo esse projeto para frente, que é algo inovador, mostra para eles que também pode ser, além de um entretenimento na internet, pode ser algo para enriquecer o próprio ser deles, né, como forma de autoconhecimento, conhecer a própria fala,
conhecer como direcionar a sua fala, conhecer o outro, como se posicionar. Isso é extremamente importante nos dias atuais. Olha, isso que você falou é muito importante. Por quê? Porque nós temos nas diretrizes da BNCC que nós devemos, e temos na nossa missão, como escola, criar sujeitos reflexivos, críticos, autônomos, né? Preparados para a vida, não é preparados só para fazer o uso da sua cognição para os conteúdos escolares. Não, é preparado para a vida. Nós aqui do Colégio Saber, nós temos essa preocupação legítima de formação. E a formação não é só do aluno, é do professor também, é da equipe toda. Exatamente. Né? Então, a sala de podcast, neste momento, ela entra dando espaço para estes alunos exercerem a sua autonomia, criarem a sua identidade. Isso é muito sério. E é algo que falta, né? É a identidade, né? Exatamente. Por conta de estar seguindo pessoas, apenas estando ali na internet, olhando a vida do outro, às vezes falta identidade, né? Exatamente. Ele tem que ter discernimento. Ele tem que saber o que é bom, o que é ruim. Então, olha, eu vou fazer um projeto, uma sala de aula. Decide fazer um projeto sobre o meio ambiente, né? Uhum. Ou vamos mudar o tema. Você que é professor do socioemocional, os alunos de uma sala de aula, não vou citar série, nada disso, Sim. porque aqui todos são capazes, Sim. né? Eles decidem fazer um projeto social, né? Então, não basta só eu vou ajudar a creche das freirinhas que ajudam as crianças que são órfãs, por exemplo. Não, vai muito mais além. Aqui na sala do podcast, eles têm que fazer um projeto, né? Começa aí a construção de um pensamento autônomo. Então, tá. É essa mesmo a entidade que eu vou ajudar? Uhum. Como que eu vou ajudar? De que forma? Uhum. Quais serão o público, ou quem será o público-alvo? Quem vai receber essas doações? Como que eu vou fazer essa campanha? Você percebe que existem várias indagações que eles têm que fazer a si próprio para montar um projeto. Tem que ter um tema, um objetivo, uma justificativa, Sim, né? sim. E um fechamento e depois um final, né? Então, pensar de modo lógico e colocar isso em prática com uma oratória que faz jus. Exatamente. É uma coisa simples, é complexo. E sair da superficialidade, né? Porque às vezes em sala ficamos ali no automático, apenas Sim. falando de um tema, trabalha aquilo ali, aí vai ajudar alguém, ajuda rapidamente e a gente não procura outras camadas, né, dentro Sim. disso. Então, podemos trabalhar várias coisas dentro de um assunto só. A gente pode abrir várias camadas ali em um assunto só. Isto que eu queria falar para você, que o podcast, as ações que eles podem fazer aqui no podcast, nesta sala de podcast, começa lá na sala de aula e vem para cá, e isso é passado para todo o público, né? Sim. Então, ele tem essa criação dessa autonomia e tem interdisciplinaridade, porque trabalha você com o socioemocional, trabalha o professor Edson na tecnologia, que é indispensável. Sim. Né? A gente deve agradecer a ele também Sim, por estar claro. aqui hoje, e toda a equipe que trabalharam juntas, né? Para que esse projeto se desenvolvesse. Mas o projeto perpassa todas as disciplinas. Então, o professor de português está junto, de matemática está junto, de geografia, de ciências.
A gente consegue fazer tudo isso com todas as disciplinas, trabalhando todas as disciplinas juntas. Todo mundo trabalha para melhorar o desempenho e a autonomia do aluno aqui quando ele vem entregar o trabalho dele. Então, a gente dá asas para as ideias e para os pensamentos dele. A raiz está lá na sala de aula. E Entendeu? esse projeto, de certa maneira, a senhora acredita que ele pode conectar? Porque é algo que a gente, às vezes, percebe que não tem nas escolas, é a conexão entre matérias. Então, esse projeto pode fazer uma conexão, igual a senhora falou, né? Da questão da aula de informática, do professor Edson, a minha aula de socioemocional, do professor Rodrigo Souza, com educação física, o aluno trazendo a história de um jogador, de um atleta, ou falando sobre ele no esporte. Sensacional. Pode criar a conexão entre várias matérias, né? Porque às vezes percebemos que cada um está numa ilha explicando o seu conteúdo, mas não tem uma junção, né? Não junta aquele conteúdo. E é legal quando conseguimos juntar e trabalhar todo mundo junto ali, né? Isso é bárbaro. Isso deve acontecer, sabe? Esse é o sonho, eu acho, de todo mundo que trabalha com a educação, Sim. sabe? Ver o crescimento intelectual do aluno. É isso que nós esperamos aqui, né? Não só intelectual, ele também tem que ter um crescimento emocional, porque são habilidades que eles precisam desenvolver, né? Então, eu acho que trabalhando todo mundo junto, olha, o professor de matemática, ele tem lá os cálculos que eles precisam fazer para fazer, por exemplo, um gráfico. Uhum. Né? O professor de língua portuguesa vai ajudá-los na elaboração do projeto, corrigindo o texto, né? Dizendo aqui, olha, arruma melhor aqui, melhor ali, esse texto pode ser feito de uma outra forma. Todo mundo pode ajudar a todos. Sim. Em conexão, tendo ideias, sendo criativos e trabalhando todo mundo junto, como sempre trabalhamos nesse colégio, porque acho que uma coisa que distingue muito o Colégio Saber, não estou puxando a sardinha para o meu lado, mas eu estou aqui todos os dias. Sim. Eu conheço minha equipe é maravilhosa. Sim. Entendeu? Então, os alunos são os nossos tesouros e as famílias nos ajudam muito. Com certeza. Nos nossos projetos. Eles são nossos parceiros, entendeu? É algo que diferencia o Colégio Saber, Sim. né? Eu sempre falo que o Colégio Saber é uma coisa que é diferente no colégio, assim, é que é mais do que uma empresa, tem a questão da afetividade, né? A conexão, o afeto. E um outro ponto que a senhora tocou, que eu até marquei aqui, é a questão da criatividade. Nossos alunos são extremamente criativos, né? E se a gente fica somente na sala de aula, muitas das vezes a gente acaba com essa criatividade que o aluno poderia colocar de outras maneiras, porque a gente acha apenas que uma prova escrita é uma forma, lógico que isso é extremamente importante na grade curricular, mas existem outras habilidades também que podem, Exato. né? Então, os nossos alunos são extremamente criativos, né? São alunos que estão ali ligados com a tecnologia, com a informação, com a comunicação. Então, é extremamente importante trabalhar isso e potencializar isso no aluno, né? Sim, são alunos muito inteligentes, aprendem rápido, entendeu? E com a tecnologia, então, vai ser um sucesso, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que eles têm um espaço agora Sim. que eles devem usar. Sim. É para eles, é um espaço deles, dos professores, dos especialistas, da equipe. É um espaço onde a ideia pode ser ampliada, ela pode ser posta em prática. Ele pode criar roteiros, o aluno pode fazer entrevistas com outros profissionais, com outros professores, né? Esmiuçar um pouco mais do conhecimento que cada um traz, que isso é bagagem, isso também é muito importante, não é? Então, o aluno
para os nossos alunos que estão antenados, que vivem a tecnologia Sim. no dia a dia, isso aqui é um parque de diversões. Então, assim, o contato que nós temos com eles, assim, eles estão extremamente empolgados, né? Que bom. A todo momento eles falam sobre isso, sobre esse projeto, né? Já falavam também, gostam de gravar vídeos para o colégio também, né? Os projetos pedagógicos do colégio e com podcast parece que foi a cereja do bolo, é algo que faltava, Então, olha que aqui, amplificou ainda mais algo que já está funcionando dentro do colégio. pensa bem, olha que maravilha. Quantas habilidades eles vão poder desenvolver, quantas coisas, quanta criatividade, tudo que eles puderem pensar que possa virar um projeto sério, Sim, acadêmico, sim, eles podem fazer aqui na sala de podcast. Eles podem editar, eles podem criar, eles podem fazer roteiros, acompanhar roteiros. sim. Maravilhoso. Isso é Não, maravilhoso e eu estou muito orgulhosa, muito feliz. agradecer a senhora pelo papo de hoje. E antes de terminar o programa, eu gostaria que a senhora olhasse nessa nossa câmera aqui e deixasse uma mensagem de carinho para os nossos alunos nesse primeiro episódio, que está marcando, né, o nosso colégio. E eu vou esperar a senhora mais vezes aqui Eu também. virei com muito prazer. E eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem de carinho para esses alunos. E agradeço a você também. Muito obrigada por ter me recebido. Eu gostaria de dizer aos alunos que esse espaço é de vocês. Venham, construam coisas, projetos bonitos, bem elaborados. Estão aqui, professor Silas, professor Edson, toda a minha equipe à disposição de vocês para, juntos, a gente fazer essa conexão entre sala de aula e pode saber. Muito obrigada. E antes de encerrar o nosso programa, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros. O primeiro deles é o International School, o segundo é o SAS. E você não pode perder no nosso próximo programa, eu vou receber o professor do colégio, que é uma inspiração para os alunos, o professor Rodrigo Souza. Ele que é um multiatleta, ele que traz inspiração. Eu sempre falo para os alunos que além de um professor de educação física, eles têm um atleta no colégio. Então você não pode perder. Conto com a sua presença. Muito obrigado pelo episódio de hoje. Até mais. Tchau, tchau.